Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians após o empate contra o Juventude. E o Neto trouxe a informação se o Yuri e Garro jogam quarta-feira, o jogo mais importante do ano. E o Quesada cravou agora pra gente no apito final. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E aí, Neto? Ô, Dorival, beijão pra você, fica com Deus. Um abraço aí, muita luz aí no teu canto. Beijão pra você. Obrigado, fica com Deus. Tchau, pica-pau. Puta nariz, tchau, né? tchau. Olha o tamanho do nariz do Corinthians e o cara não consegue enxergar, não consegue cheirar o nosso Dorival Fortaleza, desgraçado, perdeu um gol agora. Ô, Lazareno, não pode falar palavrão. Não, uma desgraça, né? O cara perdeu o gol na cara do gol. Ó, fui jogar hoje com o Master do Corinthians. O meu filho, o Júlio, fez gol. Um beijo pra Taliba, um beijo pro Guina, um beijo pra todo mundo. Acaba o jogo do Corinthians, 1-1. É uma vergonha, né, Marília Ruiz? Boa noite. É vergonhoso, né? A gente passou o ano de 2025 dizendo que o Campeonato Brasileiro do Corinthians era indigno. E é indigno o Corinthians terminar nesse momento na 13ª colocação. Acabou o jogo do Santos já também, da rodada. Tá na Sul-Americana o Corinthians? Tá na Sul-Americana o Corinthians, mas é uma campanha muito ruim de um time... É vexatória, né? É indigna, só não foi vexatória porque não foi rebaixado. Mas é um ano que o Corinthians levou o Campeonato Brasileiro. Ah, não, se fosse rebaixado é diferente. Aí é vexame. Pô, desculpa. Não, porque eu falei que não é vexatório, só é vexatório se fosse... Não, eu sei disso, mas é mesmo. Se caísse, seria muito pior que isso. Seria catástrofe, falar a verdade. A questão é que o Corinthians viveu esse ano, né? A gente falou semana passada, de intervalos. Ganhou o Campeonato Paulista sobre o maior rival e passou um tempo vivendo disso. Aí foi muito mal na Sul-Americana e foi eliminado. Quando acabou a Copa do Mundo de Clubes, eliminou o Palmeiras em agosto da Copa do Brasil e desde então o Corinthians está esperando para jogar contra o Cruzeiro. Vamos lá, qual a ideia em relação ao Corinthians? O Memphis entrou num manhaca incrível, mas aí aqueles que são apaixonados pelo Memphis, que tem o bonequinho do Memphis, pega o bonequinho e enfia, sabe aonde o bonequinho? Vou falar pra vocês enfiam não tem lá aquelas gavetas? Pega aquelas gavetas e enfia na gaveta o bonequinho dele. Porque eu vou falar pra você, jogadorzada do Corinthians, o que vocês estão fazendo pro Corinthians é impressionante. E outra coisa, né? O Juventude queria o Nenê jogando bola com 43 anos, ex-jogador, pô, você tá de brincadeira, por isso que caiu. Qual a ideia, Oscar Roberto Oscar Roberto Godoy, em relação ao Corinthians que empata com a equipe do Juventude, mas também tem na quarta-feira o Cruzeiro jogando em Belo Horizonte. Pô, craque Neto, Theo, Marília Ruiz, boa noite para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Craque Neto, talvez eles fizeram um aquecimento hoje para o jogo contra o Cruzeiro, porque fica nítido que é humilhante para o sentimento do torcedor corintiano um resultado como esse, jogando na arena do Corinthians com uma equipe já... Acho que com 30 mil pessoas, você acredita nisso? 30 mil torcedores... Isso é absurdo, cara. Para ver um desempenho desse, é desempenho, não é só o resultado. O que mais magoa o torcedor corintiano é o desempenho, é a falta de interesse. Qual a preocupação? Se poupar para o jogo contra o Cruzeiro? E aí? Contra o Cruzeiro vai ter outro desempenho, vai mudar a maneira de encarar o adversário? Isso que deixa o torcedor revoltado, justamente porque o resultado é reflexo daquilo que os jogadores fizeram. Mas também jogar com o Félix Torres, o Hugo, a Charles, parabéns aí, pessoal. Parabéns aos jogadores pelo esforço de vocês. Que legal. Vamos ver o que vai acontecer quarta-feira. Theo José, você, monstro sagrado, um dos maiores narradores desse país, qual a ideia do Corinthians, que fez uma campanha ridícula em relação ao brasileiro e que ganhou o Campeonato Paulista maravilhosamente bem e também faz uma campanha incrível na Copa do Brasil, sem tomar gols, invicto, com 8 gols em 6 jogos e não tomando gol e joga contra o Cruzeiro na quarta-feira. Quem acabou? O Inter. O Inter não caiu. Não caiu. Bom, a gente pega os números... Tristeza, hein? A gente pega os números do Corinthians, são 12 vitórias no Campeonato Brasileiro e 15 derrotas. E você fala que não tomou gols com relação à Copa do Brasil, o Corinthians termina o Campeonato Brasileiro com menos 4 gols. Horrível. É uma campanha horrível
é uma campanha muito longe. Vexame, meu Não, irmão. é um vexame. É um vexame, O velho. Corinthians terminar onde terminou é um vexame. Agora, a gente tem de relembrar algumas coisas. Quais seriam? Fora de campo, o Corinthians também foi horrível, um vexame, e ainda é, porque a gente não tem as respostas dos desmandos, para não dizer das desconfianças do que aconteceu com o dinheiro do Corinthians. Aí você pega o treinador, que era o treinador da seleção brasileira, o Dorival Júnior, e aí eu vejo que ele ganha um salário de 2,5 milhões de reais, aí eu falo, cara, eu vim hoje para elogiar o Dorival Júnior. Mas, cara, por 2,5 milhões de reais, muito pouco. não faz mais que obrigação. Não, o Campeonato Brasileiro é Não uma faz vergonha. mais que obrigação, gente. Tá ganhando 2,5 milhões, tem que entregar um futebol melhor. Com relação à Copa do Brasil, a gente vai falar daqui a pouco, eu vejo a vida do Corinthians muito complicada, porque neste momento, para mim, quem está jogando um futebol mais próximo do Flamengo não é o Palmeiras, é o Cruzeiro. Vamos lá. Pelo menos até agora do G7 está o Bahia. Se o Cruzeiro ganhar o Fluminense, pode entrar o São Paulo no G8 com 51. Seria um absurdo. O que... Por Porque quê? assim, o São Paulo não merece. Não merece estar na Libertadores. Tudo bem, mas aí é os pontos que eles fizeram. Claro. Não, eu penso igual você. E aí, em relação ao título, o título é para a equipe do Flamengo, 79, Palmeiras 76, Cruzeiro 70, Mirassol 67 e o Fluminense com 64. Aí quem caiu? Ceará, Fortaleza, Juventude e a equipe do Sport. O Internacional se salvou por causa de um ponto, o Vitória se salvou, que eu tinha certeza que os Vitória, e aí vem o grande Fernando Diniz, que quase cai, hein? 5. Quase cai, 45, hein? Quase cai. Perdeu de quanto hoje? 5-0 para a equipe do Atlético Mineiro. E por sinal, Gol do o Botafogo. grande gol do Botafogo agora aqui, que a Marília Ruiz é o nosso machadão da Rádio Globo, diga-se de passagem. É o seguinte, e mais, hein? E mais, nos últimos 8 jogos, se eu não estiver errado, dos últimos 8 jogos, Felipe Coutinho não fez um gol e a equipe do Vasco, acho que só ganhou da equipe do Internacional, que foi 5-1. Isso. E aí veio o Fernando Diniz, vocês achando que esse cara pode ser treinador do Vasco. Isso é uma vergonha de treinador. Fazer isso com o Vasco, Pedrinho, que você está fazendo aí de presidente, isso é absurdo. Em relação ao Corinthians, o que você enxerga? O Corinthians com o time titular e aí enfrentar o Cruzeiro, que hoje está em melhores condições. Mas quem ganhou o Campeonato Paulista? Foi o Corinthians. Quem está na semifinal? Corinthians com o Cruzeiro. Quem não tomou gol na Copa do Brasil? E aí é um jogo diferente daquilo que a gente enxerga, porque os jogadores, comissão técnica, diretoria e a própria torcida do Corinthians largou o Campeonato Brasileiro. Se o Theo veio para cá elogiar o Dorival, você pode elogiar o mata-mata do Dorival. E essa talvez seja a vantagem que a gente pode enxergar no Corinthians na quarta-feira. O Corinthians fez mata-matas no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil muito bons, contra o Atlético Paranaense fora e dentro, contra o Corinthians, contra o Palmeiras fora e dentro da sua casa. Aliás, decidiu contra o Palmeiras fora de casa, diferente do que aconteceu no Campeonato Paulista. Acho que o finalzinho agora do Campeonato Brasileiro também foi um momento de muita oscilação do Cruzeiro. O Cruzeiro teve a chance de tentar o título no final, quando o Flamengo e o Palmeiras tropeçaram, pelo menos se aproximar, não conseguiu. Nas últimas 2 rodadas empatou no meio de semana. E agora, hoje também perdeu o jogo, né? Perdeu para o Santos fora de casa, com time reserva, assim como o Corinthians jogou. É um outro jogo. O Cruzeiro foi um melhor time melhor time que o Corinthians na temporada, mas nos mata-matas o Corinthians pareceu melhor. Acho que é um jogo único. Começa fora de casa e o Cruzeiro, se não fizer o resultado lá, o Corinthians é muito Eu já forte. pergunto pra você, já Godoy, pra você também. E aí, Quesada, como é que tá aí você? Como é que tá o Lucas Herrero? E essa vergonha do Corinthians em relação a tudo que aconteceu? Primeiro Lucas Herrero, depois Quesada. Vamos nessa então, craque. Boa noite a você, a todo mundo que acompanha o apito final. Olha, empate em 1-1 entre Corinthians e Juventude. O time abriu o placar com um golaço do Martínez, depois de uma ótima jogada do Kaique, que aliás fez um muito bom jogo. E o Juventude no final da partida empatou com um gol do glorioso Edson Negueba. Com isso o Corinthians termina a temporada com um empate em Itaquera. Aliás, só venceu 8 das 19 partidas que disputou ao lado do torcedor em Itaquera, na Arena Corintiana. E chega para essa semifinal da Copa do Brasil com só uma vitória nos últimos 7 jogos, né, Leandro Quesada?
É isso aí, Lucas. Olha, Netão, tudo bem, craque Neto? Abraço a todos aí, a nossa Marilinha, o Godoy, o Theo. Uma campanha realmente pífia do Corinthians nesta temporada dentro do Campeonato Brasileiro. Tem muita gente surpresa com o que o Corinthians fez aqui hoje. Gente, o Corinthians fez isso ao longo de todo o campeonato, né? É uma campanha fraca, uma campanha instável, uma campanha de rebaixado, né? Inclusive, se você for dar uma olhada aí na classificação final, Neto, do São Paulo para baixo, todo mundo jogou futebol de rebaixado. E que só 4 caem, né? Se pudesse cair 5, 6, 7, 8, 9, teria uns 10 times rebaixados nesse Campeonato Brasileiro. Uma campanha ruim porque o Corinthians ficou só 4 pontos acima da zona do rebaixamento, empatou em número de pontos com o Santos, que estava brigando para não cair, tomou mais gols do que fez e foi mais derrotado do que venceu nesse campeonato. Então, é para pegar uma borracha gigante, apagar essa trajetória no Campeonato Brasileiro e agora mudar a chavinha, craque Neto, e pensar na Copa do Brasil, que é a chance do Corinthians fechar o ano com o 2º título na temporada. No início do ano disputou o Paulista e foi campeão, e agora Netão tem a chance de contra o Cruzeiro chegar à final, passar pelo Cruzeiro, chegar à final e de repente ser campeão ou contra Vasco da Gama ou Fluminense. Mas realmente a campanha corintiana foi pífia, foi ridícula, foi fraquíssima, paupérrima nesse Campeonato Brasileiro, nada de diferente daquilo que você já havia analisado e eu também. Ô, Quesada, se eu não estiver errado, eu estava fazendo umas coisas, eu, Sidney Fraoli, hoje na Rádio Craque Neto, Godoy, Marília, eu acho que de 21 pontos lá na Neoquímica Arena, o Corinthians ganhou 5, contando com um de hoje. Tinha 4 e 5. É uma das piores campanhas da história. O torcedor não ficou bravo hoje, não, e o Memphis entrou andando, hein, Quesada? Ah, o Memphis entrou. Eu também nem sei por que o Memphis entrou hoje, né? Porque assim, muita gente estava reclamando por que o Dorival não colocou o time titular. Gente, o Corinthians não jogou bem com o time titular ao longo de toda a competição. Então não era hoje para tentar colocar os titulares e jogar contra o Juventude. Hoje realmente ele acertou em não colocar todos os titulares. O Ranieri entrou no segundo tempo, é verdade, o Memphis também entrou no segundo tempo, tal. O Ranieri perdeu um gol feito, o Thales Magno perdeu também outro gol feito, tal, mas não era hoje para colocar o time titular. O time titular tinha que ter jogado na maior parte do tempo, principalmente o trio, né, formado por Memphis, o Garro e o Yuri, e esses caras não conseguiram ajudar o Corinthians ao longo do Campeonato Brasileiro. Fala, craque. Eu vi o Kiko passando lá do outro lado, lá, o grande Kiko, que é o dono do estádio aí. Qual a ideia, Quesada? Daqui a pouco eu vou pro Lucas Herrero. O Quesada, o que ficou do Dorival Júnior? O que ficou do Corinthians? O que ficou do Garro? O que ficou dos jogadores em relação a esse empate? Que a informação do Cascão aqui, sabe quanto que o Corinthians deixou de ganhar só porque empatou o jogo? 8 milhões e 600 mil reais. Para um time que está quebrado, parabéns aos jogadores, hein? Parabéns da vontade de vocês disputarem o Campeonato Brasileiro. Parabéns à torcida de achar que está tudo bem, porque tem uma expectativa da Copa do Brasil, né? Eu não sei até que ponto isso, porque não adianta depois que perder a Copa do Brasil querer vir reivindicar aí. Não adianta, hein? Ô, Quesada, qual é a ideia aí em relação ao jogo de quarta? Garro joga Memphis, joga Roberto. Quais as suas informações direto da Neoquímica Arena? Grande Quesada, que amanhã estará nos donos da bola da Rádio Bandeirantes a partir do Esporte e Debate, porque o que tem mais audiência é os donos da bola que eu faço. Com certeza, e terça eu tô com você nos estúdios também na Band. Ô, Netão, esse número é interessante, hein? Vou levar isso para minha análise. 8 milhões de reais dá para pagar 2 meses de salários do Memphis Depay. É só uma continha rápida para quem está precisando de dinheiro, né? Mas é o seguinte, Neto, a página está virada agora. O Corinthians tem sido um time muito forte em mata-mata de Campeonato Paulista. Ganhou contra o Palmeiras, eliminou na Copa do Brasil o Palmeiras também. E agora eu acho que o Corinthians chega, pelo menos se a gente olhar o que aconteceu na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, com uma chance de tentar encarar o Cruzeiro. Na minha visão, o Cruzeiro é o favorito, tá? Mas acho que o Corinthians vai fazer um jogo legal, 2 jogos legais contra o Cruzeiro, mesmo que não passe, eu acho que vai ter jogo, né? Um jogo diferente daquele que a gente viu recentemente no Campeonato Brasileiro, em que o Corinthians tomou de 3 do Cruzeiro lá em BH. Informação. O Memphis vai jogar, começa como titular na quarta-feira. Essa informação você já pode cravar. O Garro
tá mais para jogar, tá? A dúvida é o Yuri, tá? Levantei uma informação aqui, eu não sei se dá para cravar a volta do Yuri. E essa é uma informação ruim, porque o Corinthians com o trio Memphis, Garro e Yuri é uma outra parada, é uma outra pegada. Seria muito legal ter esses três para que esses três joguem contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Mas de garantido mesmo é o Memphis Depay. E o Garro, se entrar em campo, você mesmo toda hora fala isso, a gente não sabe as condições reais do Garro para suportar 2 grandes jogos contra o Cruzeiro, lá em Minas Gerais e aqui. E vamos esperar nas próximas horas como é que fica a situação do Yuri. Eu acho que sem o Yuri o Corinthians perde bastante, pensando nesse primeiro duelo da Copa do Brasil. Fica comigo aí, Lucas Herrero, quais informações em relação ao que aconteceu com a torcida, qual a visão que você teve aí, o Quesada participa com a gente aqui no apito final, vou perguntar pra Marília, pro Teu José, pro Godoy, que tá vendo as unhas, tá com a unha suja, Godoy. E aí, Lucas Herrero, como é que tá aí, quais informações que você tem? Essa informação, essa pergunta sua caiu como uma luva, viu, craque? Porque eu ia falar sobre a torcida. O jogo de hoje entre Corinthians e Juventude foi o de pior público em 2025. 31.003 presentes aqui em Itaquera, o pior público desse ano. E aí, falando sobre a reação da torcida com o empate, assim que sai o gol do Juventude, a torcida começa. Quarta-feira é guerra, quarta-feira é guerra. Agora há pouco o Carrilho passou na zona mista de Itaquera falando que quarta-feira é guerra, concordou com a torcida, disse que a postura da equipe vai ser diferente. E trazendo uma informação sobre o que disse o Leandro Quesada. Quando o trio Gin joga, né, Garro, Yuri e Memphis, é diferente? Realmente é muito diferente. Mas sabe quantas vezes esses três caras estiveram em campo nessa temporada, craque? Só 19 jogos dos 70 que o Corinthians fez nessa temporada. Quando eles jogam, um aproveitamento de 65%. Só que eles ficam fora muito mais vezes, ficaram fora de praticamente 50 jogos do Corinthians nessa temporada, quando a gente fala sobre esses três caras juntos. Obrigado, Lucas Herrero. Brigadão aí, arrebenta aí, grande Lucas Herrero junto com a gente. O Quesada fica aí. Conta pra mim, se o Lucas Herrero quiser ficar também, quer ficar, Lucas? Até o final aí, pode ficar o Lucas Herrero? Pode ficar, Lucas? Com a gente? Você que manda, cara. Então vamos lá, fica os dois comigo aí. Marília, primeiro você, qual a ideia da Copa do Brasil agora, que a vergonha que foi instalada na Copa no Brasileiro, Memphis e o Roberto. Vamos supor que o Roberto não joga. O Vitinho entrou bem os outros 2 jogos. E aí, daquilo que ele colocou em relação ao Carrilho jogando, me dá a certeza que vai jogar Michael, Ranieri, Breno Bidon, Garro, Roberto e Memphis. Matheus Bidu, Pedro Choca, Gustavo Henrique, que é o grande zagueiro do Corinthians, e o Mateuzinho. E o Hugo. O que você pensa em relação a isso? Eu acho que esse, se tiverem condição, esse é o time. E o Corinthians que mais deu certo esse ano é esse Corinthians que tem um reforço de volantes no meio de campo para que os dois laterais trabalhem. Para que o Garro não fique sobrecarregado e facilmente marcado, o Corinthians não seja um time totalmente sem criatividade. É necessário que o Corinthians jogue com o Ranieri e Maicon, principalmente, para conseguir fazer que esses 2 jogadores cubram um pouco a subida dos 2 laterais, porque senão fica muito fácil de marcar o Corinthians. Evidentemente que o Cruzeiro em casa é muito forte, um jogo de mata-mata precisa ser estudado e precisa ser estratégico. O Corinthians fez jogos muito bons fora de casa, ganhou do Palmeiras fora de casa, ganhou do Atlético Paranaense fora de casa, e isso fez o Corinthians chegar à semifinal, mas o Corinthians chegou à semifinal há 3 meses. Precisa fazer esses jogadores terem a motivação de 3 meses atrás, tem que fazer uma sessão de lembrança, sabe? Põe a fita, lembra o que aconteceu em agosto e setembro, que o jogo foi, acho que 1º ou 2 de setembro contra o Atlético Paranaense. Faz muito tempo que o Corinthians não entra em campo com esse sangue no olho. A última vez que eu vi foi contra o São Paulo. O melhor jogo do Corinthians nos últimos tempos, desses monte de pontos que o Corinthians perdeu, foi o clássico contra o São Paulo, em que o Memphis fez aquele golaço. O Corinthians precisa entrar em campo com essa determinação. Não é só liga e desliga também, não é tão fácil assim. Mas é verdade, como a gente já tinha falado antes e o Quesada repetiu agora, o Corinthians esse ano é um time de mata-mata. Vamos ver se consegue nessa semana. O que você pensa, Theo, daquilo que o Lucas Herrero falou, daquilo que o Quesada também, daqui a pouco os dois vêm com mais informações pra gente. Qual a ideia do Corinthians, que é pífio em relação ao brasileiro, ganha o Paulista, tá na semifinal, e os jogadores deixaram de jogar, a torcida deixou de entender que o brasileiro era importante, porque ninguém cobrou.
né? E agora tem a Copa do Brasil, que é o jogo de quarta-feira, e depois do dia 14 é o segundo jogo para ver quem vai para a final. Vamos lá, você trouxe um dado importante com relação à Neoquímica Arena. O Corinthians parou de ser o time imbatível na Neoquímica Arena, está perdendo o seu DNA e hoje 31 mil torcedores lá é muita gente, hein? Porque o jogo praticamente não valia nada. Sobre o jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. O Yuri Alberto... Desculpa, eu tô mandando uma foto pra minha esposa que ela tá falando, você não tá no programa ao vivo? Eu falo, tô. É melhor. Melhor. Bom, melhor. Sobre o Yuri Alberto... Mostra o horário do relógio. Olha, ó... Não, porque ela tá viajando, que ela vai... 7h20. Ela vai sair de férias agora com o Júlio e eles estão indo para o aeroporto. Aí eu só... Boa viagem, né? boa viagem, um beijo pra vocês, boa viagem. Vai com o desgraçado aí, palmeirense, tá no carro. Mas vai bem, vai bem, vai tudo afastado. Vai que é o Felipe. Vai tudo afastado. Sabe quem que tá enchendo nosso saco? Mandou aqui? O Felipe. Mandou pra mim também, que você tá triste. Vocês estão tristes porque o Inter não caiu? Não, você não tá triste da vergonha do seu time, irmão? Você não tá triste de você ver um time tão ridículo quanto o Internacional? Você não tá triste de uma camisa do Falcão ser vestido por esses pés de rato, Felipe? Você tá feliz com o Internacional, Felipe? Se você tá, o problema é seu. E aí, Theo? Não, agora eu vou falar do Yuri. O Yuri é dúvida. O Yuri não é problema para quarta-feira. Quarta-feira, o Corinthians tem de sair do Mineirão pelo menos com empate. Então o Corinthians tem que ser um time fechado, tem de ser um time marcador. Se pintar um gol, se de repente sair a vitória, é lucro. O Corinthians, para conseguir chegar na final da Copa do Brasil, precisa sair do Mineirão com empate ou então tomando só um gol de diferença numa derrota. Eu vejo o Cruzeiro, pelo que eu vi nos últimos jogos, pelo treinador que tem... No brasileiro, né? É isso, no brasileiro. Porque na Copa do Brasil, o Corinthians é melhor que o Cruzeiro. Eu vejo o Cruzeiro muito favorito na quarta-feira. O Cruzeiro deu uma desacelerada nesse final de Campeonato Brasileiro, né? Godoy, empatou com o Botafogo, perdeu hoje. Godoy, o que você enxerga o Corinthians de tudo isso? O brasileiro pro Mas vocês podem deixar o Godoy falar? Mas vocês podem deixar ele falar? Porque senão ele não fala. Ele dirigiu 5 horas do Rio Preto pra cá, rapaz. Que é longe. Eu vi mais longe do que ele. É verdade. Só que eu não Mas dirigi. veio de avião. Qual a estratégia que será trabalhada, que será colocada em prática nesse jogo? Competição completamente diferente, eliminatória. O que você vai fazer no primeiro jogo? Não perder. Essa é a tática, né? A estratégia vai ser colocada e trabalhada no jogo. Não podemos perder. A decisão, se acontecer no primeiro jogo um resultado de vantagem, melhor. A decisão será no segundo jogo. Os jogadores já estão entendendo, a torcida já está cobrando. A pressão será enorme, principalmente se o resultado for negativo lá no segundo jogo aqui. A torcida vai comparecer, vai fazer a parte dela, mas vai pressionar o jogador para o jogador corresponder em campo aquilo que tem condições de ser colocado em prática. O Cruzeiro hoje não é aquele bicho papão que era lá na fase de classificação tá bom, da Godoy, Copa também. do Brasil. Já falou pra cacete. Tô satisfeito. Não, aqui, ó, eu trago o celular do programa? Eu não trago, né? Não trago, só trouxe hoje porque minha esposa tá viajando com meu filho pra ir para o aeroporto lá de Campinas, né? Mentira. Aí, eu tava aqui. Ô, Ailton, um beijo pra você, Batatinha. É isso, Fel. Análise aí do Neto, Quesada, trazendo informações, com o Godoy também analisando, o Theo José e a Marília. Realmente, mano, se o Yuri não poder jogar, coloca o Vitinho, o Memphis, deixa ele mais enfiado lá na área. Apesar que hoje entrou numa preguiça, mano. Entrou numa preguiça em 2 lances ali. No primeiro lance ele pegou a bola, foi tentar driblar o cara num sono. Mas numa lentidão, o cara tomou a bola dele fácil. Aí ele teve uma chance de gol que a bola sobrou, foi pro alto, sobrou pra ele na grande área. Em vez dele... Cara, era só ele dar uma chapada no canto esquerdo do goleiro. Ele foi puxar pra perna esquerda dele e bateu em cima do cara. Às vezes é um pouquinho mais de simplicidade pra ele poder fazer mais gols e ser mais decisivo, né? Que esse ano aí dá pra contar nos dedos os jogos que o Memphis foi decisivo pro Corinthians. Eu espero que seja decisivo agora nos 2 jogos, porque se ele entrar nessa moleza aí, vai ser engolido pelo Fabrício Bruno. Vai ser engolido, não vai ver a cor da bola o Memphis. Então eu espero que os 3 possam jogar. Cara, dá pra enxergar do Cruzeiro. Eu espero que a postura seja diferente. O Carrilho já falou que vai ser diferente, a gente espera. Porque seria bacana, mano. Depois de um ano desse aí, o único time paulista a conquistar título, já ganhamos um.
Paulista. E a Copa do Brasil seria um título muito bom, tanto financeiramente e moral pro clube, pro Corinthians. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo, tchau, valeu, nós.